A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, Deus repreendendo aos israelitas por causa das alianças que eles haviam feito. Havia uma palavra de Deus. Deus não queria que o povo de Israel se misturasse com os cananeus. O Senhor não queria aliança entre o seu povo e os cananeus. Quando Deus não quer algo, irmãos, na nossa vida, não adianta a gente querer dar um jeitinho. Não adianta a gente querer forçar. Às vezes são amizades que Deus não quer na nossa vida, mas a gente diz: mas Deus, eu não vejo nada demais nessa pessoa, ela é legal, e eu vou dar um jeitinho aqui, vou deixar ela na minha vida. Às vezes, irmãos, tem pessoas que ficam na nossa história, alianças que a gente faz, que Deus, ele não quer na nossa vida, porque ele sabe de todas as coisas, inclusive ele sabe o que é melhor para nós até do que nós mesmos. Aí nós acabamos fazendo como os israelitas: não tem nada não, vamos fazer aqui uma aliança com este povo, vamos fazer tratado com estes inimigos, vamos também cobrar tributos deles e viver no meio deles como se nada tivesse acontecendo. Só que o Senhor havia dito que era para aquele povo ser totalmente destruído. Deus não queria que os filhos de Israel fizessem aliança com aquele povo, um povo que era reprovado por Deus. Aramandarasto. O que Deus reprova não é bom. O que Deus não quer na nossa história não é bom para a nossa história. E a gente não tem que querer forçar isso. Muitas vezes queremos forçar com aquilo que Deus não quer na nossa história. Nós vemos que os israelitas, eles duvidaram, irmãos, da capacidade de ocupar as planícies costeiras devido à superioridade das armas dos cananeus. Ou seja, eles começaram a olhar para a superioridade das armas dos inimigos. Eles começaram a olhar para os inimigos porque alguns deles tinham também carros de ferro, porque alguns pareciam ser fortes e acabaram não obedecendo a ordem do Senhor. Acabaram se misturando, se aliançando, casando, dando a casamento, misturando tudo. Deus chamou pessoas aqui para separação, para ser separado para Ele. Para você ser separado para o Senhor, separada para o Senhor. Ou seja, quando nós somos separados, quando Deus nos chama para essa separação, para vivermos com Ele, é Ele quem escolhe quem fica e quem sai na nossa vida. É Ele quem escolhe quem são as nossas amizades, quem é verdade e quem não é. E eu vou lhe dizer, irmãos, Deus não erra. Nós erramos, por quê? Porque olhamos o exterior. Aí pensamos: não tem nada não, isso aqui é bobagem. Mas Deus, quando Ele diz que não, porque Ele sabe o que tem lá dentro. Ele sabe muito bem o problema, que aquilo vai causar. Declare comigo: o meu Deus está me alertando para que eu tenha cuidado com alianças. O meu Deus está me alertando para que eu tenha cuidado com alianças. Tem gente que você pensa que é uma pessoa boa. Tem gente que você acha que é uma boa amizade, que é legal, você quer até ajudar, mas cuidado. Porque Deus vê aquilo que você não vê. Dê ouvidos ao Espírito Santo. O Senhor nos faz sentir, o Senhor nos faz ver. Nós é que temos que nos posicionar. O que precisava ser feito aqui era os filhos de Israel se posicionarem. Não fazendo aliança. Deus não quer, Deus não quer. Quando eles olharam para a superioridade, irmãos, das armas dos cananeus, quando eles começaram a olhar
Para a capacidade deles, se achando incapazes, era para eles ter feito o quê? Para eles ter falado com Deus. Era para eles ter conversado com o nosso Deus e ter dito: Senhor, a gente está se achando incapaz. Senhor, o povo desta terra parece ser mais forte, nos ajude, porque Tu és o nosso Deus. Mas ao invés de confiar no Senhor, eles preferiram se aliançar. Eles preferiram fazer o que quer, irmãos. Quem pensa que servir a Deus pode fazer o que quer, está muito enganado, porque não é assim. Não é assim. Deus vai nos dar as instruções. E aqui Deus estava repreendendo os israelitas por causa daquela aliança. Porque Deus não queria, Deus sabia que o povo ia acabar apostatando a fé. E pode olhar que o livro de Juízes é um livro que é assim, ó. Uma hora o povo de Israel cai, outra hora levanta. Outra hora cai de novo, outra hora levanta. E assim eles vão caindo e levantando. Por quê? Porque eles se aliançaram com os cananeus. Porque eles desobedeceram a ordem do Senhor. Eles adoraram os deuses cananeus. Eles apostataram a sua fé. Eles desagradaram ao Senhor. Eles provocaram a ira do nosso Deus. Por quê? Por causa de uma aliança. Tudo começou com aliança. Você tá vendo como é, irmãos? Como nós precisamos ter cuidado, porque isso é muito complicado. Às vezes você pensa que é só uma amizade. Às vezes você pensa que é só uma pessoa que você conversa normal, mas não é. Deus sabe do futuro. Deus sabe do estrago que alguém pode causar na sua vida. Por isso você não tem que andar por vista. Por isso você não tem que andar segundo o que você está contemplando. Mas se Deus está dizendo não presta, não presta. Se Deus está dizendo eu não quero na sua vida, é o melhor. Deixe Deus tirar. Diga: Deus, então o Senhor tem primazia para tirar. Faça segundo o que te apraz. Muitas vezes, irmãos, insistimos naquilo que Deus não quer. E quando a gente insiste no que Deus não quer, pode observar, irmãos, que vai ter problemas grandes na nossa história, que muitas vezes serão até insolúveis. Problemas que não podem ser resolvidos na nossa vida, não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos. Tem pessoas, irmãos, que acabam morrendo por causa de uma aliança que não agrada a Deus. Você lembra de Josafá com Acabe? Deus não se agradou daquela aliança. Josafá era o rei de Judá e Acabe o rei de Israel. Acabe vivia na apostasia, desagradava a Deus, adorava ídolos. E Josafá era um rei justo, um rei que agradava a Deus e Deus se agradava dele. Mas o erro de Josafá foi o quê? Fazer aliança com Acabe. Fazer aliança com aquele que o Senhor aborrecia. E o Senhor repreendeu a Josafá, por isso Josafá quase morre na peleja, irmãos. Por causa de Acabe. Ele ia morrer no lugar de Acabe. É mais sério do que o que a gente pensa, irmãos. Tem alianças que podem levar a gente para a morte. Para a morte espiritual, para a morte física, para a destruição. Tem pessoas que são erva daninha. Tem pessoas que são fruto podre. Os cananeus não eram povo para o povo de Israel se aliançar. Não era nem para eles pensar nisso. Imagine fazer. Mas o que foi que os filhos de Israel fizeram? Vamos fazer do jeito que a gente acha que é certo. E às vezes a gente quer agir assim. Eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Você não tem que achar nada. Quem tem que saber é Deus. Porque o que a gente acha, irmãos, você pode ter certeza que a maioria das vezes vai ser errado. Por quê? Porque nós, irmãos, não sabemos o que é bom pra gente no profundo. Quem sabe é Deus. Quem conhece o amanhã é Deus. Quem conhece o coração, o pensamento do ser humano, não somos nós. Nós somos limitados. Nós vemos por fora. Mas o Senhor contempla por dentro. E através dessa palavra, o Espírito Santo está falando com pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. E Ele está dizendo para você: eu vejo o que você não vê. Eu consigo contemplar aquilo que você não consegue. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a vida de Josafá, Josafá tinha morrido no lugar de Acabe. Se Deus não tivesse misericórdia dos filhos de Israel, tenha certeza, irmão, se Deus não tivesse uma aliança com Abraão lá atrás, se Deus não tivesse palavra, o povo seria exterminado. Por quê? Por causa de aliança. A aliança destrói, irmãos. Deixe quem quiser dizer que você é metido. Deixe quem quiser falar o que quiser de você. Melhor, meu irmão e minha irmã, se Deus quer você separado, ande separado. Ande sozinho, ande sozinha, ande com as poucas pessoas que Deus levantou para andar com você e pronto. Agradeça a Deus, porque Ele tem para você algo diferente. Os filhos de Israel,
Eles eram uma nação escolhida por Deus. Eles eram escolhidos, eles eram diferentes e você é diferente. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus está dizendo para você, não esqueça, eu te chamei para ser diferente mesmo, então você não pode se misturar com todo mundo. Ah, mas fulano faz isso, a nação tal faz isso. Deus não tinha nada a ver com a nação tal. Os escolhidos eram os israelitas. E lembre que os cananeus, eles iriam perder aquela terra, eles perderam. Por quê? Por causa das práticas. Aí vai os israelitas e faz a mesma coisa. Comete o mesmo erro. Porque quem se junta com quem faz maldade acaba fazendo também. Você precisa entender que você vai ser o reflexo de quem você está andando, de quem você está se aliançando. Você tem que procurar se aliançar com pessoas que são de Deus, com pessoas que transpiram ao Senhor, ao Espírito Santo, pessoas que vão te ajudar e não que vão te atrapalhar, pessoas que vão te dar bons conselhos no Senhor e não pessoas que vão dizer para você, desiste, para, retroceda porque não tem jeito. Nós precisamos cuidar mais das nossas alianças para que não haja terríveis prejuízos. O Senhor quer livrar pessoas que estão me ouvindo agora de terríveis prejuízos. Porque alianças que Deus reprova, irmãos, traz pra gente prejuízos que são muitas vezes devastadores. Os filhos de Israel foram entregues à opressão, não foi uma vez só no livro de Juízes, não. Foi várias vezes. Os filhos de Israel foram parar em Babilônia e ficaram lá 70 anos de cativeiro. Sabe por quê, irmãos? Por causa das alianças. Tudo começou aqui, ó. Apostasia. Começaram a se unir, começaram a fazer aliança, começaram a adorar os deuses cananeus, começaram a se casar com mulheres cananeias, a pegar as práticas. Você tá entendendo, irmãos? Começou a haver uma mistura. Deus não gosta de mistura. Deus gosta de separação, da gente ser separado pra Ele. Tem situações que não dá pra gente querer misturar. Tem pessoas que não dá pra gente ter aliança, irmãos. Tem pessoas que Deus não quer na nossa vida. A gente não faz acepção de pessoas. Mas tem gente que Deus não quer. Então, se Deus não quer, é melhor obedecer, mesmo que não entenda. Aqui os filhos de Israel não estavam fazendo acepção de pessoas. Eles estavam obedecendo a ordem de Deus. Pronto, acabou. Deus não quer, não quer. Deus disse que não era pra gente fazer aliança com os moradores dessa terra. Versículo 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizestes? Ou seja, vocês, ao invés de derrubar os altares, não fazer aliança com este povo, para que esse povo fosse exterminado, vocês começaram a poupar os altares e até adorar nos altares. Olha, irmãos, você vê que tem coisas que não dá para entender. Como é que Deus estava dizendo de maneira clara o que Ele queria do povo e o povo não obedecia? Às vezes é assim, irmãos. Deus está mostrando, está falando e às vezes a gente quer insistir em amizade, insistir em lugares, insistir naquilo que Deus já disse não. Se Deus está dizendo para você não, meu irmão, se Deus está dizendo para você não, minha irmã, não insista, mas permaneça na posição da obediência. Declare comigo: o Espírito Santo limpa a minha vida e tira tudo que não provém de ti. Espírito Santo limpa a minha vida, tira tudo que não provém de ti. Que o Senhor limpe a nossa história, irmãos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Não faça aliança que Deus reprova. Os cananeus era uma aliança que Deus reprovava para Israel. Deus não queria de jeito nenhum e Deus deixou bem claro. Tem pessoas que Deus não quer na sua vida, não insista. Mesmo que você ache legal, mesmo que seja dolorido para você abrir mão de algumas alianças, você conhece agora, eu quero lhe dizer isso da parte de Deus. Você tá vendo hoje, mas o amanhã pertence a Deus. Deus sabe a destruição que esta aliança, Deus sabe a destruição que esses lugares podem fazer na sua vida. Então Ele mesmo está te poupando. Quando Deus diz não pra gente, não é porque Ele não nos ama, mas é porque Ele nos ama tanto que Ele não quer nos perder. É porque Ele nos ama tanto que Ele sabe que aquilo ali vai trazer uma grande dor, uma grande tristeza, e Ele quer nos poupar daquilo. Nós sabemos que houve, irmãos, tempos os filhos de Israel terem que fazer para si covas para morar, porque a opressão era muito grande dos inimigos. Por quê? Porque Deus entregava Israel nas mãos dos inimigos.
Porque o povo apostatava a fé, o povo desagradava a Deus, o povo se aliançava com os cananeus, fingia que Deus não havia dito nada, vivendo a sua própria vontade. Quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós vamos colher consequências. Deus quer livrar pessoas aqui de consequências. Deixe Deus limpar a sua vida, minha irmã. Deixe Deus remover da sua história aquilo que não é para somar, aquilo que não agrada a Deus, porque Deus sabe o que vai dar problema. Os cananeus certamente dariam problema para os israelitas e Deus sabia disso. Por isso Deus alertou. Quando Deus nos alerta, Ele sabe por quê. Essa amizade pode parecer boa, essa pessoa pode parecer legal, mas se Deus está dizendo eu não quero, deixe Deus tirar, porque Ele sabe o que amanhã pode acontecer na sua história. Então, antes que aconteça algo, como os israelitas aqui passavam por momentos muito tristes e turbulentos no livro de Juízes por causa da desobediência, porque eles eram obstinados, eram duros e faziam o que queria, não faça isso. Antes, seja uma pessoa que obedece a Deus, faz o que Deus designa, mesmo que você não entenda. Deixe Deus limpar a sua vida, que você vai ver que Deus tem algo melhor reservado para a sua história. Os cananeus não eram pessoas para os filhos de Israel se aliançarem. Tem pessoas que não são para você fazer aliança. Deixe Deus tirar da sua história tudo que não provém dos céus. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus, o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Nos perdoe, Pai, às vezes que nós endurecemos o nosso coração para não ouvirmos aquilo que o Senhor tem direcionado. Ah, Senhor, quantas vezes pensamos que sabemos o que é melhor para a nossa história, mas nós não sabemos, Pai. Quem sabe o que é melhor para a nossa vida é o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, se tem alguém, se tem algo que não te agrada na nossa história, nos mostre. Que o teu Espírito Santo retire, remova tudo que vai trazer problema, tudo que é para tudo que é para destruição, meu Deus, tudo que é, meu Deus amado, para fazer a gente desvirtuar, sair do foco, que o Senhor venha tirar da nossa vida. O Senhor não quer aquilo que não provém de ti na nossa vida, porque o Senhor conhece o amanhã. O Senhor sabe aquilo que vai causar grandes problemas, Pai. Quantas dores poderiam ter sido evitadas se os filhos de Israel te ouvissem. Ah, Senhor, quantas dores podem ser evitadas se os teus filhos derem ouvido à tua voz. Se eles derem ouvidos, meu Senhor, aquilo que o Senhor está falando, que o Senhor está alertando a tua igreja e dizendo, que o Senhor não quer, Pai, que o Senhor quer limpar, que o Senhor quer tirar. Que a gente dê ouvidos e que o Senhor faça segundo o que te apraz. Nós não queremos viver, Pai, o que os israelitas viveram pela desobediência, mas queremos dar ouvidos à tua voz e obedecer os teus desígnios, porque o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas, Senhor. Limpa a nossa história, faz segundo o que te apraz. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, Pai, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, Pai, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Abençoa, Pai, os teus filhos que têm sido canal de bênção, Pai, aqui no nosso canal. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua, Espírito Santo, falando melhor o coração dos teus filhos, meu Pai, designando aquilo que o Senhor tem determinado para a vida deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você
que ele sabe o que é melhor para sua vida. Os filhos de Israel, eles foram alertados e hoje Deus está lhe alertando. Ele não quer que você faça aliança. Antes dos filhos de Israel fazerem aliança, antes de Deus, aqui está repreendendo a eles. Deus já havia dito, irmãos. Deus, ele não quer nos repreender como aconteceu aqui, mas ele quer que a gente dê ouvidos ao que ele está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Que a gente não venha fazer segundo o que nós pensamos, o que nós achamos, o que é melhor para a nossa vida, não. Mas que a gente faça segundo o que Deus nos ordena. Antes do Senhor repreender, ele alertou os filhos de Israel, porque ele sabia o que era melhor para o povo dele. E ele está dizendo para você: eu sei o que é melhor para a sua vida, por isso hoje eu estou te alertando. Receba este alerta e deixe Deus tirar da sua história tudo que não provém dele, toda aliança que o Senhor reprova, que não fique na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.